Viva, salve, bom dia. Que emoção estar aqui no Epicentro 3, Biz Revolution, Ricardo Jordão, toda a equipe, Grupo Quanto, que me apoiou aqui. E essa coisa de ser formada nos Estados Unidos, o tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Eu sou autora de um cara mais conhecido que chama Método Quantum. Is there coming? Tadá! Para o outro lado? Quando não dá certo para um lado, a gente muda de lado. Hoje a gente tem 2 milhões de pessoas que responderam ao Quanto. Vocês vão ser presenteados com a oportunidade de fazer isso. E eu achei muito lindo o filme, né? Porque a gente faz assessment. Quanto é um teste comportamental, bastante conhecido no Brasil, em que você responde 2 perguntas e tira aí uma radiografia, uma ressonância magnética do seu melhor. Nós viemos de uma cultura na psicologia que durante 100 anos a gente procurava o buraco do pudim. O que não dá certo, o que te falta. E baseado no que nos falta, dificilmente a gente chega a algum lugar. Ser empreendedor no Brasil é para leão. Eu não sei se eu concordo que demora 3 anos, 3 meses ou 30 anos. Eu não gosto muito de acreditar nesses números, porque existe o imponderável, né? A obliquidade, as coisas que indiretamente vão acontecendo, e conosco não foi diferente. Nós começamos devagar, sem verba para investir em marketing, apresentando o nosso trabalho. Algumas vezes eu fui numa empresa apresentar o Método Quantum, que é da minha autoria, eu sou brasileira, o Método Quantum é brasileiro, ele está em alguns lugares do mundo, e sobre isso eu quero falar. O Brasil vai se relacionar com o resto do mundo, ou a gente vai ficar vendendo aqui dentro de casa só? O que precisa? É fácil, é difícil? Como é? Né? Mas ali, vender aqui já estava muito bom. E essa empresa disse para mim, então, quem é que usa o Método Quantum? Nós temos 25 anos de grupo, 14 de Método Quantum. Nós temos 25 anos de empresa, estamos só começando. Eu disse, olha, o Método Quantum ninguém. Eu tenho empresas para quem eu dou treinamento, eu dei aula na Casper Libero, nessa minha área de comunicação. Eu dei treinamento para Coca-Cola, eu dei treinamento para tanta empresa grande, eu sou uma profissional da área. Agora o Método Quantum é algo novo. Olha, desculpe, se vocês não têm clientes, a gente não pode utilizar uma coisa que não é testada ainda. Eu voltei para casa, como é que vai ser isso? Né? Como é que você começa? Se você tem esse tipo de reação. Você tem que começar com lastro, você tem que começar recomendado, você tem que já existir, já ter marcas. Digo, mas escuta o que eu tenho a mostrar. Porque o que eu tinha a mostrar queria ser de valores culturais, de inspiração e dinheiro, de status e emoção, mas um pouco diferente do que dizem que tem que ser. Os velhos jargões de business diziam, puxa, eu vou ter que submeter as pessoas a uma experiência que elas vão perder o urso dançando. É o urso? No filme era um urso que estava dançando? As pessoas vão ficar medindo, ainda mais que é assessment, é um teste. Você responde 2 perguntas, não tem certo e errado, leva 4 minutos e meio. Mas ele tem um nível de acuidade de 98%, 98,7%. Homologado em laboratório científico, ele combina com o movimento da pessoa, mas com o melhor da pessoa. Com competências, com resiliência, qual que é a banda dela. E eu tenho que vender isso do jeito que o mercado manda, o preço por teste. Eu não quero vender teste. Eu não quero ganhar R$1 com teste. Eu quero uma experiência em que a gente consiga se olhar, em que a gente consiga medir equipes, em que a gente consiga medir nossa família, em que as recomendações desse maluco do Ricardo Jordão, com um perfil quanto bem mal criado, sejam atendidas. O que seu filho quer ser, vamos tentar ouvir o que o seu filho quer ser. Mas se eu não consigo nem me ver, como é que eu vou ver o que ele é? O pai que é empreendedor acha que o filho tem que ser empreendedor. O pai que não é empreendedor, quando o filho quer ser empreendedor, conduz para o outro lado. Né? Então, a gente veio fazendo pesquisas e com esses 2 milhões de coisas, no Brasil, muito fortemente, fazendo Quantum, tendo um reconhecimento muito importante da ONU, de ONGs,
de governos, mas principalmente de indústrias, de varejo, de empresas de serviço, de escolas, de hospitais, de fazer muita coisa filantrópica para ajudar as pessoas que precisam. Como é que se resolve aí? O negócio é muito difícil. Então, a gente faz com muito amor e tenho a felicidade de ter o engajamento de um time maravilhoso. Mas a gente estava no Brasil. E 1 minuto antes, que é esse momento da startup, eu tenho que contar a vocês qual foi a minha motivação de fazer. Eu já era consultora, eu tinha uma empresa. Vamos combinar, né? O Método Quantum está há 14 anos, são 25 de empresa. Eu tinha um reconhecimento, eu tinha trabalho, eu tinha serviço. Eu consigo voltar atrás? Não. E antes de a gente ir para esse lugar, eu tinha que conseguir aqui no Brasil que aquela empresa me ouvisse. Que aquele cara novo, que nunca tinha ouvido falar do Método Quantum, desse uma atenção. Mas a minha motivação, por que a gente começa a empreender? Porque a gente precisa de dinheiro? Porque a gente tem um sonho? Porque a gente quer melhorar o mundo? Eu já ouvi o Amit Goswami, que é um indiano muito amado, parceiro dessa casa, dizer, olha, cuidado, se você quer melhorar o mundo, isso é ego. Querer melhorar você e está bom, porque você vai fazer algo com uma consequência. Quer mudar o mundo? Bom, eu quero contribuir para um mundo melhor, mas o meu mundo interno tem que ser melhor. A mente mente. Eu posso falar coisas bonitas e legais, mas ser violenta com o vizinho ou ser violenta comigo mesma, e como eu já disse muitas vezes, é possível que a gente tenha que enfrentar conflitos. Mas a um dado momento eu tenho 3 filhas, hoje elas estão grandes, elas eram pequenas, eu não sei, quem aqui tem filhos? Eu não sei se foi assim com vocês, mas uma crise financeira visitou a casa quando os pequenininhos chegaram, né? Aparecem umas contas que a gente não sabe que tem que pagar, você não vai direito à conta, não sei bem se a gente fica ocupado, a gestão do tempo muda de cara, né? E aí a gente entrou numa crise financeira muito braba. Então eu tinha 3 crianças pequenas, uma mais mocinha e 2 bebês, amamentando como uma profissional liberal, porque você tem empresa e presta serviço, você tem uma jurídica que representa o teu serviço, mas você é um profissional liberal. E eu tinha que escrever, trabalhar, dar aula para pagar a luz que de noite eu ia usar para escrever qualquer coisa. E nós entramos numa crise realmente séria. Até um dado momento, um fim de tarde, que cortaram a luz da casa. Eu não venho de uma família milionária, mas eu venho de um bom nível de estudo, tive possibilidade, meus pais trabalhavam, meu pai é administrador, minha mãe é pintora, ele da Suíça, ela do Rio, o tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada, mas aquilo me deixou muito assustada, porque uma série de contas chegando, a luz foi cortada. E aquilo foi a maior iluminação que eu podia ter tido na minha vida. Eu pus uma vela em cima da mesa, eu sentei, peguei uma tripinha de livro, desses que marcam os meus livros, e escrevi, como a minha mãe me ensinou. Eu tenho muito trabalho. Eu não pus loteria, não. Engraçado, toda hora tinha trabalho na listinha. Eu tenho muito trabalho. Eu tenho muitos clientes. Eu tenho um carro do ano. Eu tenho uma casa, aquela casa era alugada, uma boa casa, na Granja Viana, na época. Eu tenho uma casa minha. Eu vou ao supermercado e faço compras sem limite. Você sabe por que mulher gasta muito dinheiro, né? Porque no plano da natureza se espera que a gente alimente a gente e os outros. Então você não pode faltar nada, dá um desespero na gente faltar alguma coisa. Aí a gente exagera, vocês perdoam. É o plano da natureza. O desespero de ir no mercado e ter que escolher se eu ia comprar aquilo ou aquilo outro, era uma coisa muito dura para mim. Então, naquele momento que cortou a luz, eu digo, no more, baby. Então eu escrevi, eu tenho um carro do ano, eu tenho muitos clientes, eu viajo o mundo inteiro trabalhando, eu tenho credibilidade, eu sou sério, eu faço mercado, eu faço feira sem limites. E fiz aquela tripinha, enfiei dentro de um livro, continuamos trabalhando. Ali eu fiz o meu primeiro livro, que quem souber o nome, quem souber dizer aí em algum momento o nome, ganha o mais conhecido, que é o Sobreviver da Saraiva, que é o terceiro dos 4. Eu vou dar de presente aqui para quem souber o primeiro livro qual foi. Eu escrevi esse primeiro livro, e um dia eu chego em casa,
E veio o porteiro na portaria do condomínio da Granja Viana com aquelas cartas, né, e tudo mais, com aquelas contas, e aqueles avisos de cobrança, sabe quando caiu a casa? Você só recebe aviso de cobrança, né? Aqueles avisos de cobrança, e um aviso da BRH, que eu participei com esse primeiro livro de um prêmio. E eu ganhei esse prêmio. Eu dava aula de dia para escrever à noite. Eu não podia nunca imaginar. E aquilo foi o prêmio. Esse livro acho que só minha mãe leu, ele é muito premiado, mas só minha mãe leu. E como ela não vive mais, eu agradeço quando ele for reeditado, que vocês leiam também. E ali era o prêmio Ser Humano 99 da BRH, Oswaldo Schecker, honrar ao mérito. Eu fiquei com aquilo na mão, sorrindo, e com as contas, me descabelando um pouco ainda, né? Mas com uma decisão absoluta, que eu fiz aquela tripinha, enfiei dentro do livro e esqueci aquilo. E aí vem a história do método Quantum no Brasil, desse desejo de botar algo com valores culturais, com status de emoções, de acordo com a alma das pessoas, e aí valores universais. Inspiração e dinheiro, é bom que a gente queira ganhar um bom dinheiro, por um propósito, por algo que nos nutra. Eu gostei muito da palestra do educador social na favela, como é o nome dele? Desculpe. Marcos Lopes, sensacional, que palestra emocionante, né? E com o quanto eu descobri que os perfis das pessoas, o contraventor e o empreendedor, esse é um estudo do método Quantum, eles têm perfis iguais. Sabe aquele nosso conhecido cirurgião plástico, famoso brasileiro? Ele tem o mesmo perfil Quantum do que um dos nossos piores contraventores do tráfico, inclusive um assassino que a gente fez o Quantum dele. Já contei muito do Quantum aqui, por isso dessa vez não vou detalhar isso. Mas o perfil é o mesmo, a questão é um leque de opção. O que você vai fazer com isso? Você vai ser empreendedor ou você vai ser contraventor? Você vai ser cirurgião, usar a sua agressividade para melhorar a saúde do outro, ou você vai usar a sua agressividade para destruir o outro? Isso é uma escolha sutil que vem de coisas que a gente cria. E essas coisas são os valores. Está baseado em valores. Então, não, eu não vendo teste. E sim, o mercado forçou a barra e todos os business people que passaram pela casa, não, veja bem, porque aqui o cliente quer comprar desse jeito, você tem que entender. Então, a gente não quer vender desse jeito. A gente quer vender de um jeito que, se eu puder dar roda livre desse troço, que delícia. Fica difícil, a gente já experimentou na pele que fica difícil, porque tem cliente também que quer usar roda livre, quer usar tudo o resto da vida. Então, claro que tem que ter parâmetros. Mas os nossos parâmetros são de quantidade de relatórios, de experiências, de interpretação de mapa. Hoje nós somos 3 empresas, da Universidade Quantum, né? E aí eu queria agradecer o seu Nikito. Porque por causa do seu Nikito nós fomos para o mundo inteiro e eu vou mostrar algumas coisas da experiência de se internacionalizar. Sim, você pode se internacionalizar. Não, você não precisa ter um business plan de Harvard. É preciso ter alma, ter valores e começar do começo. Como eu fui lá bater na porta daquela empresa, que acho que 6 meses depois ligou pedindo uma visita nossa, porque o negócio fez sucesso depressa, um pouco mais depressa do que os 3 anos. E aí eu digo, não, eles têm analista quântico. Se eles não têm analista quântico, nós não vamos poder vender para eles. Eles têm que mandar alguém aqui para formar primeiro. Não vamos lá. O pessoal, doutora, não faz assim. Nós fomos lá e vendemos. A gente começou a evoluir. Mas o seu Nikito, quando eu não estava com nada, e eu tinha 3 crianças, 2 bebês, eu precisava comprar fralda. E eu não tinha tempo, nem é da nossa cultura. Você não vai fazer fralda de pano, como talvez alguns de nós teve quando criança. Então eu fui na farmácia, porque uma irmã minha, a quem eu dou muita bênção e gratidão, assim como meus pais, meus antepassados e todos, ela disse, Cláudia, você está devendo na farmácia, não vai pegar o dinheiro que você tem para comprar em outra farmácia. Vai lá e conversa com o seu Nikito. Abre o jogo. Conta o que está acontecendo, que é uma lição básica de crise empresarial também, né? Vai ao mercado, diga o que está acontecendo e o que você vai fazer a respeito, claramente, baseado em valores, olhos dos olhos. E eu fui falar com o seu Nikito, caiu a casa. A gente já tem luz elétrica, continuamos comendo, mas assim, caiu a casa. Estou com 2 bebês pequenos, eu sei que eu estou devendo para o senhor, mas eu não quero ficar constrangida de vir aqui na sua farmácia, comprar fralda do algodão e ter que pagar o que já passou. Então, e eu não tenho, está um momento muito difícil. Ele fez assim, e falou, dona Cláudia, quanto a senhora precisa, né, por semana? Quanto a senhora tem que pode gastar por semana? Eu falei, uns R$30 por semana, no limite, para as coisas que eu preciso todas e tal. Fazer assim, dona Cláudia,
a senhora tem crédito aqui de 50 e não precisa pagar. Quanto eu devo a esse seu Nikito? As pessoas esperam que você morra quando você está na dificuldade, que você sucumba. Ai, você. E ele olhou para mim, e ele viu a divindade em mim, ele viu quem eu sou, não o que eu estava passando. Você não é a sua circunstância, você é você. E o que você sonha, os valores que você nutre. E eu continuei lá fazendo conta no seu Nikito. Ele disse, eu tenho certeza que a senhora vai fazer um plano, a senhora vai pagar tudo. Porque no plano de Deus acontecem umas coisas por uma razão. A senhora fica tranquila. Imagina, se não vou até hoje lá no seu Nikito, eu moro na Zona Sul, eu acho que eu vou até a Granja Viana, nessa farmácia de tanta gratidão. E eu resolvi começar a usar, porque o Quantum começou a dar certo no Brasil. Começou a dar certo em São Paulo. De norte a sul, a gente tem cliente nos 27 estados. A Embraer renovou pelo 10º ano seguido. E não é porque funciona, ai, que legal. Não, é porque tem estratégia, porque funciona, porque tem medidas que a gente tem que compulsar, como diz a nossa diretora Evelise, para dar alavanca para aquilo que a gente faz, para olhar o subjetivo que vem da palavra sujeito. O que é o seu sujeito? O que é o sujeito dessa equipe? Como é que essa banda toca? Então, eu resolvi contar para vocês que sim, que a gente descobriu que nos outros países o clima determina o ambiente, a fisiologia, a aparência física. Sabe, é fácil você ver como é que é a aparência física de um gaúcho, como é que é a aparência física de um baiano. O clima resolve a fisiologia e tem relação com isso, e vai impactar na liderança ali embaixo. A história de um país, a história de uma cidade, a história de um estado e a história de uma família, naná, vai determinar, vai partir dos sucessos e das suas falhas. Então, vocês não estão enxergando, nem eu. Sucessos na sua história, guerras, comércio, agricultura. O que rolou com aquele país? Nas suas falhas ou nas suas dificuldades, secas, invasões, epidemias, isso determina qual reação esse povo vai ter e como eles negociam. E determina a liderança. A religião e a língua, o idioma, determinam a mentalidade, o modelo de mundo daquele povo. E o conceito de status e uso do tempo. Então a gente vai ver que tudo isso determina a liderança e a organização. Aí nós nos organizamos. Para que nós nos organizamos? A gente cria normas, regras e estruturas para sobrevivência e para prosperidade. E todos os países fazem isso. Eu queria dividir com vocês, de uma forma breve, que tem 3 jeitos no mundo disso acontecer, segundo Richard Lewis, é um livro maravilhoso, Managing Cross Cultures. Está parafraseado no Sobreviver também. Você tem lineares ativos, são aqueles que planejam, cronogramam, organizam e perseveram por meio de processos, ação em cadeia, uma coisa por vez. Alemães e suíços, da minha origem, estão nesse grupo. Essa parte da Suíça, eu acho que eu sou Fernando Suíça, eu fugi. Os multiativos são vivazes, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, é gente que planeja prioridade, não de acordo com uma agenda, um schedule certinho, mas pelo thrill, como ele fala em inglês, pela emoção do momento, da relação, da conexão, do que está acontecendo, quem na transferência, para quem eu liguei, quem me ligou. Esses são os italianos, os latino-americanos e os árabes. Também um pouco os americanos. E os reativos são culturas que priorizam a cortesia e o respeito. É o povo que ouve cautelosamente as propostas do outro lado, aí a gente vai ter chineses, japoneses, finlandeses nesse grupo. Isto é muito importante, porque eu estou em 10 países com o Quantum, e eu tenho que entender um pouco como essa banda toca. Mas não é que isso vai reger todos os nossos negócios. É preciso falar inglês, o Brasil está em 38ª colocação em pessoas que falam inglês. Numa enquete rápida, as pessoas que falam inglês, 41 pessoas, eu perguntei na internet, as que são fluentes em inglês, os pais 43% também são, e os irmãos 60% também são. As que não são fluentes em inglês, só 11% dos pais são fluentes e 16% dos irmãos. Então tem um lance de família, e agora tem o cara que fala, eu falo, ninguém mais fala. Ajuda, para fazer negócio internacional, ajuda. Ter um wow factor e inspirar os outros tem sido muito a nossa cara, porque a gente quer acertar a partir do coração, com alta tecnologia, para as pessoas de verdade terem uma experiência com aquilo que a gente faz. E isso tem nos feito estar tendo esse tipo de
declaração. Minha vida se divide entre antes e depois do método Quantum. Cacau Malavasi está na Flórida, uma situação dificílima. É a tecnologia para ver, ouvir a beleza ao redor a partir da vida das pessoas. O empreendedor é valente, tem que se olhar. Né? Então, a proposta do Quantum é fazer que esse se olhar e esse ao redor tenha mais vitalidade, tenha mais... não sei se eu estou apontando para o lado certo. Então, entre esses linear ativos, esses multiativos, esses reativos, tem algo que é valor universal, que você vai usar para fazer valores, decisões, movimentos em qualquer país do mundo. Aqui, aí eu estou em Bali, na Indonésia, agora no fim de outubro levamos um grupo para New Orleans, no Halloween, treinamos gente de lá, recebemos gente do Emirado Árabe, para treinar empreendedorismo entre brasileiros e árabes, né? Todos falando inglês. Então, é o empreendedorismo dos valores universais que permite que as várias organizações, olha lá em cima como é os Estados Unidos, o organograma. Aqui embaixo é interessante, à esquerda você tem a França, se eu apertar aqui no meio ele aponta lá, ou explode. A França e a Alemanha, lá, French e German, eles têm aquele jeito assim que parece autocrático, né? Um cara em cima e os de baixo. Mas na Alemanha, o desenho é diferente porque o jeito de se organizar, lembra? Para se estruturar, regras, para sobreviver e para prosperar. Tem regras, olha lá nós, latinos, nepotismo, né? Lá em cima, Estados Unidos, e grupinhos. Mas o alemão é muito estruturado, muito regrado, é um status para eles, é um valor, o schedule. Né? Você faz um coquetel, o alemão chega, o japonês chega 10 minutos antes, o alemão e o suíço chegam no horário, o francês chega um pouco depois e os brasileiros chegam 2 horas quando terminou o coquetel. Isso está nos livros do management internacional. É cultural. Agora, autocrático mesmo é o francês, que é mais jocoso e tal, mas bate nas costas, mas ele não é mandado embora. Um americano é demitido imediatamente se ele perder dinheiro da empresa. O francês não. Napoleão Bonaparte é tido até como herói. As falhas da França são vistas de um jeito gozado, né? Isso impacta de como essa gente negocia. Um francês nunca compartimentaliza uma negociação. Agora, para fazer com essas estruturas, aí estão os orientados para a informação, olha lá, uma informação bem local, e ela vem de família, cronograma, relacionamento, TV. Já quando a gente vai para, esses são os alemães, já quando a gente vai para o povo do diálogo, que somos nós, os árabes, vem de todo lado, até o café gossip, a fofoca no café vale, a gente se informa no diálogo, é outro jogo, né? Olha como as fontes funcionam. Já os do ouvido, os reativos e últimos, trabalham verdadeiramente em rede. Tudo é canal de entrada e tudo é canal de informação. Até o professor de judô e tal, que é a sociedade japonesa, por exemplo. Né? Então, para concluir, nós estamos crescendo porque fomos resilientes, porque fomos valentes, porque contamos, e eu contei com muita ajuda, do seu Nikito, de muita gente que também sonha, tem coragem de fazer coisas de qualidade e não querer vender teste. Querer fazer experiências e ver se o seu sucesso aconteceu. Nosso negócio não cresceu tudo o que podia, mas ele está crescendo e nós estamos só começando. O Newton Bonder tem essa frase no site dele, e o autoconhecimento é um dos movimentos políticos menos reconhecidos e computados nas análises das forças que transformam esse mundo. A paz só é possível entre pessoas que se conhecem. O que nós fazemos é nos dedicar a desvendar as forças mais belas nas pessoas e nas suas equipes. A gente imagina que dessa forma a gente pode desfrutar da beleza singela de nós sermos humanos, todos iguais, simples e corajosos. Oxalá e Deus permita, de luz. Muito obrigada.